Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas de nível difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem escreveu o nome de seu filho em uma tabuinha? Alternativa A. Jacó. Alternativa B. Moisés. Alternativa C. Jó. Alternativa D. Zacarias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Zacarias. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Lucas capítulo 1 versículo 63. Pergunta 2. Quantas pessoas morreram na queda da Torre de Siloé? Alternativa A. 12. Alternativa B. 18. Alternativa C. 20. Alternativa D. 42. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 18 pessoas. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a Torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Lucas capítulo 13 versículo 4. Pergunta 3. A quem o Senhor abriu um buraco para dar-lhe água? Alternativa A. Samuel. Alternativa B. Gideão. Alternativa C. Sansão. Alternativa D. Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Sansão. Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada em Acoré, e ainda lá está, em Leí. Juízes capítulo 15 versículo 19. Pergunta 4. O que foi colocado sobre a úlcera de Ezequias para que este recuperasse a saúde? Alternativa A. Pasta de figos. Alternativa B. Farinha. Alternativa C. Açúcar. Alternativa D. Esterco. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Pasta de figos. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera, e ele sarará. Segundo Reis capítulo 20 versículo 7. Pergunta 5. Quais servos do Senhor um povo pagão pensou ser a encarnação de deuses? Alternativa A. Saulo e Silas. Alternativa B. Paulo e Barnabé. Alternativa C. Tito e Timóteo. Alternativa D. Pedro e Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Paulo e Barnabé. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Atos capítulo 14 versículo 12. Pergunta 6. Qual rei de Judá foi atingido com lepra até o dia de sua morte? Alternativa A. Acais. Alternativa B. Ezequias. Alternativa C. Saul. Alternativa D. Uzias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Uzias. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. 2 Crônicas capítulo 26 versículo 21. Pergunta 7.
Sofonias foi profeta durante qual reinado? Alternativa A. Reinado de Acais. Alternativa B. Reinado de Josias. Alternativa C. Reinado de Acabe. Alternativa D. Reinado de Jeroboão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Reinado de Josias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias capítulo 1 versículo 1. Pergunta 8. Qual era a cidade natal do apóstolo Filipe? Alternativa A. Cesareia. Alternativa B. Jerusalém. Alternativa C. Betsaida. Alternativa D. Cafarnaum. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Betsaida. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. João capítulo 1 versículo 44. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 9. Quem disse, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor? Alternativa A. Moisés. Alternativa B. Josué. Alternativa C. Samuel. Alternativa D. Arão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Moisés. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6 versículo 4. Pergunta 10. Qual é o nome da mãe de Absalão, filho de Davi? Alternativa A. Ainoã. Alternativa B. Abigail. Alternativa C. Batseba. Alternativa D. Maaca. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Maaca. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezeel. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Segundo Samuel capítulo 3 versículo 2 e 3. Pergunta 11. Quem foi sepultado por Deus na terra de Moabe? Alternativa A. Eliseu. Alternativa B. Josué. Alternativa C. Moisés. Alternativa D. Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Moisés. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Deuteronômio capítulo 34 versículos 5 e 6. Pergunta 12. Qual profeta operou um milagre depois de morto? Alternativa A. Isaías. Alternativa B. Eliseu. Alternativa C. Jeremias. Alternativa D. Zacarias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Eliseu. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Segundo Reis capítulo 13 versículo 21. Pergunta 13. Qual era o nome da filha de Calebe que foi oferecida em casamento a quem derrotasse Quiriate-Sefer? Alternativa A. Aquisa. Alternativa B. Adada. Alternativa C. Aimã. Alternativa D. Talmai.
Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Áquisa. E Caleb disse: Darei minha filha Áquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefer. Josué capítulo 15 versículo 16. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada, mas tem dificuldades para entender textos mais difíceis da Bíblia? Se sua resposta foi sim, vamos deixar um link de um material exclusivo no primeiro comentário fixado, que vai te ajudar a entender e interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com mais facilidade. Pergunta 14. Qual idade tinha Davi quando começou a reinar em Jerusalém? Alternativa A: 20 anos. Alternativa B: 25 anos. Alternativa C: 30 anos. Alternativa D: 35 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: 30 anos. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Segundo Samuel capítulo 5 versículo 4. Pergunta 15. Qual homem que interpretou o sonho de Faraó? Alternativa A: Josué. Alternativa B: Jó. Alternativa C: Jonas. Alternativa D: José. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: José. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Gênesis capítulo 41 versículo 15. Pergunta 16. Em qual dia da criação Deus fez o sol, a lua e as estrelas? Alternativa A: terceiro dia. Alternativa B: sexto dia. Alternativa C: quarto dia. Alternativa D: segundo dia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: quarto dia. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Gênesis capítulo 1 versículo 16 e 19. Pergunta 17. Qual era uma das características de Esaú? Alternativa A: alto. Alternativa B: peludo. Alternativa C: calvo. Alternativa D: gordo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: peludo. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Gênesis capítulo 27 versículo 11. Pergunta 18. Qual foi a sexta praga que Deus lançou sobre o Egito? Alternativa A: feridas na pele. Alternativa B: morte dos primogênitos. Alternativa C: gafanhotos. Alternativa D: piolhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: feridas na pele. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Êxodo capítulo 9 versículo 8 e 9. Pergunta 19. Qual o nome do rei dos Sidônios? Alternativa A: Lameque. Alternativa B: Etibal. Alternativa C: Jubal. Alternativa D: Nabal. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Etibal.
Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. 1 Reis capítulo 16 versículo 31. Pergunta 20. Qual é o profeta da Escritura que fala da Palestina como Terra Santa? Alternativa A. Isaías. Alternativa B. Não. Alternativa C. Zacarias. Alternativa D. Malaquias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Zacarias. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na Terra Santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Zacarias capítulo 2 versículo 12. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.